Bem-vindas e bem-vindos ao episódio especial das eleições no Diálogos pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Gladys Mitchell-Walthour e eu sou co-coordenadora da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, além da professora associada da Políticas Públicas e Economia Política na Universidade de Wisconsin, Milwaukee. O Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Hoje, atuarei como mediadora neste episódio especial de Diálogos pela Democracia sobre as eleições americanas e brasileiras, que formará um painel com cinco convidados para discutir as eleições presidenciais americanas e seu potencial impacto no Brasil, além das eleições municipais brasileiras. Começando por James Green, co-coordenadora da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil e professor de História Moderna da América Latina em Brown University. Temos também Natália de Campos, quem é artista de performance, educadora, produtora e ativista, cofundadora do Comitê Defend Democracy em Brasil, em Nova York. Também ela é membro do Comitê Executivo da nossa rede e de diversos grupos de artistas e ativistas nos Estados Unidos. Temos também conosco Daniel Brindis, de Forest Campaign, e ele é de Greenpeace, Estados Unidos. O Daniel é formado em estudos internacionais por Emory University e também ele tem um diploma de Direito pela American University. Também nós temos Rafael Iruriz, professor associado da História da América Latina e membro do Instituto de Estudos Comparativos e Regionais da Escola de Estudos Internacionais e do Instituto de Políticas Públicas da Universidade de Denver. Também nós temos Juliana Moraes, que é diretora do escritório em Washington da Rede. Ela é formada em Relações Internacionais pela American University. Bem-vindo e bem-vindas. Eu vou começar com essa pergunta. Vamos começar discutindo como Biden veio a ser eleito. Como vocês enxergam esse processo? Vocês enxergam esse mesmo processo acontecendo em paralelo ao redor do mundo? Como foi ou tem sido o embate entre democratas progressistas e democratas moderados e essa disputa por espaço no governo Biden? Vou começar com Rafael. Olá a todos e todas, muito obrigado, Gladys. É um prazer estar aqui com todos, todas, né, colegas, amigos, tão engajados na defesa da democracia no Brasil, né, que é exatamente uma tarefa importantíssima e difícil que a gente enfrenta hoje, mas que sai nos últimos tempos fortalecida. Eu acho que a gente está enfrentando hoje um processo onde temos razões para sermos um pouco mais otimistas do que, né, alguns meses atrás. A eleição de Biden, eu acho que ela ocorreu nesse contexto onde houve uma mobilização muito importante, muito significativa de vários setores da sociedade norte-americana. Né? Ele conseguiu, apesar dele ser, né, um político de perfil moderado, talvez até conservador em algumas políticas, né, historicamente um político tradicional, mas ele conseguiu manter o Partido Democrata, dentro desse sistema bipartidário que existe aqui, unido
né? No momento onde a sociedade civil, os movimentos sociais se mobilizaram de maneira muito ativa, muito encorajadora nos últimos tempos, e ele teve essa capacidade, pelo menos, né, de manter isso unido numa frente onde a sociedade norte-americana, de fato, se sentiu energizada, estimulada, inspirada, né, para conter o fascismo, conter a extrema-direita, né, que estava cada vez mais se consolidando na sociedade. A sociedade continua polarizada, o Trump teve um alto número de votos, o trumpismo continua vivo, vai continuar por um tempo, então o Biden vai ter dificuldades, mas de qualquer maneira é uma experiência que inspira sim, né? E em outros países onde enfrenta-se essa situação, um deles sendo o Brasil, né, de polarização, de extrema-direita sendo muito forte, eu acho que é um baque, né, formal, tira o modelo Trump como uma alternativa a ser seguida e também, né, inspira, né, para as outras sociedades pensarem, né, aprenderem ou trocarem informações para poder pensar o que fazer lá também. Então, é nesse momento que estamos. E Natália? Olá a todos, todas e todes que estão aqui conosco e que vão nos assistir. Eu enxergo esse processo como um processo bem difícil, né? Eu acho que tem resultados positivos, como o Rafael apontou, mas eu acho que houve momentos muito críticos, né, na campanha, em que o Partido Democrata teve que ceder a essa ala mais progressista do partido. E em alguns momentos isso foi muito crítico, no sentido de que a gente teve nesse ano esse movimento crescendo do Black Lives Matter em relação à morte do George Floyd. E isso foi fundamental também na escolha da vice-presidente, né, por Biden, trazendo uma pessoa aqui de origem negra e imigrante também, filha de imigrantes da asiática também, né, de origem indiana e jamaicana, com os pais da Kamala Harris. E acho que isso foi importante para mobilizar certos setores da sociedade que estavam já desacreditados da política norte-americana, principalmente dos democratas nesse sentido de renovação. Não acho que foi um processo muito de renovação, né? Kamala também no processo foi muito criticada por a questão da justiça racial, em que ela não foi o melhor exemplo na época que ela foi defensora pública do estado da Califórnia, mas ela conseguiu fazer muito dessa ponte entre outros setores da sociedade que estavam olhando por mudança. E acho que houve muito também movimentação dentro dos estados, por exemplo, na Geórgia, que foi fundamental para solidificar a vitória do Biden, né, com movimentos como o da Stacey Abrams, que foi candidata a governadora lá em 2018, não ganhou por uma margem muito pequena e foi muito contestada essa questão, esse resultado naquela época. Ela fez um trabalho que já vinha fazendo, né, muito assim de base de registrar novos eleitores. Isso na Geórgia ficou bem claro como surtiu um resultado. Os movimentos, muitos cederam, muitas pessoas mais radicais dos movimentos progressistas cederam e fizeram campanha bem acirrada para Biden e Harris, para poder remover Trump, né? E com isso eu acho que houve muita promessa de futuro, ou seja, tentativas de alianças para a formação do governo agora, né? E também de uma clareza entre os movimentos mais progressistas de que haveria uma cobrança e uma continuação desse movimento pós-eleição para que as pautas fossem adotadas no governo. E Jim? Bom, concordo plenamente. Bom, boa tarde a Gladys e a todas e todos e todes. Eu estou de acordo com a análise de Rafael e de Natália. Eu acho que é interessante que o Bernie Sanders, por exemplo, logo em seguida de perceber que ele não tinha as condições de ganhar as primárias democratas, ele endossou e apoiou bastante o Biden e mobilizou sua base para apoiá-lo, e houve realmente uma votação significativa de jovens, muitos deles seguidores das campanhas do Bernie Sanders. Eu acho que também o Biden, pelo apoio que ele recebeu pelos ala progressistas do Partido Democrata, vai ser obrigado de, pelo menos simbolicamente, ter um gabinete que representa a realidade da coalição do Partido Democrata, ou seja, com o perfil de afrodescendentes, com
talvez pessoas de origem indígenas, pessoas, muitas mulheres no gabinete dele, e ele vai ter que trabalhar essa contradição muito grande, que realmente o Partido Democrata é um saco de gatos, com pessoas conservadoras, mais conservadoras, e pessoas que são mais social-democratas e têm uma agenda socialista no sentido europeia. Eu acho que vai ser muito difícil para ele manter essa tensão entre as duas alas, especialmente se ele não conseguir, nas eleições especiais em Geórgia, ganhar os dois vagas dos candidatos no Senado e ter a maioria no Senado. Se não tiver essa maioria no Senado, vai ser muito difícil aprovar a legislação que ele e outros prometem apoiar, e vai ter muito mais impacto, especialmente pelo fato que mais do que 70 milhões de pessoas votaram por Trump, e Trump não está querendo desaparecer. Ele não vai entrar em aposentadoria agora, ele pretende ainda ser um ator político por enquanto. Então, isso é um elemento. Eu acho que outro elemento importante de ver paralelo no Brasil, que, em parte, as eleições foram resultado de um trabalho de base organizado pelo Partido Democrata de mobilizar setores que não participaram, não votaram nas eleições de 2016, ou inclusive pessoas que não votaram nas eleições quando o Obama foi eleito. Então, é um trabalho de base. E, para mim, fazendo um paralelo no Brasil, o trabalho fundamental para as esquerdas brasileiros é fazer esse trabalho de base, de mobilizar setores ou que não estão envolvidos no processo eleitoral, ou reativar setores que no passado votaram pelo PT ou pelos setores das esquerdas para o futuro, especialmente em visão a 22. E essa questão da unidade das esquerdas em volta de Biden foi essencial para a eleição. Espero que isso seja um caminho que o Brasil vai adotar nas preparações para a campanha de 22. Daniel. Muito obrigado por o convite para participar nesse painel. Um pouco sobre mim, eu trabalho com Greenpeace dos Estados Unidos, e a gente engaja o papel dos Estados Unidos a respeito do mercado, o governo a respeito de como a gente pode chegar a desmatamento zero e respeitar os direitos humanos dos povos das florestas. E para nós é bem-vindo de ter um líder que pelo menos reconhece a emergência climática. E além disso, ele planeja voltar aos Estados Unidos no cenário internacional, onde a gente estava ausente faz 4 anos. E também no Brasil e também na comunidade de conservação das florestas aqui, ele chamou muita atenção quando ele chegou falando de uma proposta de juntar 20 bilhões de dólares para a conservação da Amazônia. E as crises social e ambiental na Amazônia são reconhecidos pelo Biden e pela vice-presidente eleita Kamala Harris, que os dois foram publicamente preocupados dos fogos, como todo mundo, como na comunidade internacional no ano passado, esse ano agora. Então, é muito importante para a gente para reconhecer que essas crises que estão acontecendo na Amazônia é perpetrado assim pela agenda anti-ambiental, anti-indígena, anti-quilombola do Bolsonaro, mas tem muita responsabilidade o mercado internacional, a comunidade da financeira e o governo americano que tem construído e ainda está puxando um modelo de desenvolvimento que não beneficia os povos que precisa e favorece os grandes empresas atrás de infraestrutura e do agronegócio.
Então, nessa linha, eu acho, como cidadão americano, que é muito importante que enquanto o Biden engaja o governo do Bolsonaro, que ele resolve as questões sobre o papel dos Estados Unidos quando está avançando e aumentando o desmatamento, não só no Brasil, mas toda a América Latina e também pelo todo mundo nessas florestais críticas, porque os cientistas agora estão dizendo que a emergência climática é tão grave que não é só uma questão da energia e dos combustíveis como o petróleo e o carvão. A gente tem que salvar e conservar e restaurar os ecossistemas naturais que são críticos pelo clima, como as florestas e até o cerrado e o Pantanal. E é muito importante essa questão, são os direitos humanos das pessoas que são os guardiões mais efetivos, seguindo a ciência, que são povos indígenas, povos tradicionais. E eu acho que ainda não chegou a falar dessas questões, mas é muito importante que meu governo escute o que está dizendo a sociedade civil no Brasil, que eles têm uma carta de consenso que inclui a PIB, povos indígenas, o CUT, comunidades dos sindicatos, o quilombola e grupos do meio ambiente, que inclui a WWF Brasil e Greenpeace Brasil também, que tem uma plano e demanda do governo. Eu acho que esse plano, essas demandas têm que informar nossa política exterior a respeito do Brasil e as florestas. E Juliana? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Gladys. Eu acho que essa questão da inspiração, né? Eu acho que inspira muito, em particular, nas agendas identitárias, né? Eu acho que nesse último dia 15, com as eleições municipais aqui no Brasil, a gente tem visto muito grandes nomes da comunidade negra, da comunidade LGBT, das mulheres ocupando posições de poder. Então, eu acho que o que vem sendo discutido em termos da vitória do Biden, a gente pode começar a sentir um pouco dessa forma ao redor do mundo aqui, né, um pouco fresca, assim, que aconteceu nesse fim de semana. Em termos de algum embate dentro do Partido Democrata, o que eu tenho visto mais é um pouco de como o Biden pode trazer a visão mais progressista dentro do gabinete. Não só agora em termos da questão identitária, mas também de políticas públicas, né? Então a gente vê muito ele falando sobre a questão de unificar o país e tal, e dialogando também com republicanos, mas eu acho que a gente pode esperar que ele incorpore pessoas ou ideias que apoiaram a candidatura dele, que tragam essas ideias, essas pessoas para o gabinete, né? Porque é um pouco curioso quando a gente olha no legislativo, por exemplo, a gente em 2018 teve no Congresso americano um grande avanço de pautas muito mais progressistas, de candidatos muito mais progressistas que chegaram, e a expectativa era em 2020 que isso aumentasse ainda mais, e não ocorreu. Então, o que a gente pode estar vendo é uma certa tensão entre alas mais progressistas e alas moderadoras, e a ala moderadora dentro do Congresso. E acho que uma grande expectativa que a gente tem agora, que eu acho que o Biden traz também, em termos do Congresso, é o Comitê de Relações Exteriores, que é um dos comitês mais importantes do Congresso, que vai ter uma troca de presidência, né? Com a perda do Eliot Engel para o Jamal Bowman, que agora abre essa vaga no comitê, e é muito possível que o deputado Joaquim Castro entre como chair, né, como presidente desse comitê, ou o Gregory Meeks. Então, nesse caso, se a gente tem uma visão mais jovem, mais progressista, que venha junto com o Joaquim Castro, eu acho que isso pode reverberar muito no governo Biden em termos de política externa. Acho que meu take seria esse nessa pergunta. Obrigada. Pergunta 2. Como a eleição Biden
se traduz no Brasil? Quais as reverberações desse processo político? A vitória do Biden ecoa no processo eleitoral municipal? A vitória do Biden impacta que tipo de candidato teremos como representante de uma possível frente ampla democrática contra o Bolsonaro em 2022? Como? Rafael. Maravilha. Eu acho que, em primeiro lugar, é inegável que a derrota do Trump, né? Embora o trumpismo continue vivo e vá continuar vivo por um tempo, eu imagino, porque o Trump é uma expressão de problemas muito mais profundos, né, estruturais da sociedade norte-americana, mas a derrota de Trump como pessoa, como figura, como líder, como modelo de político, né, enfraquece o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o político Bolsonaro, né, o presidente do Brasil, e isso tem uma repercussão no bolsonarismo, né, no estilo de política, no que ele representa, nessa maneira agressiva de divisão, né, de manter a divisão, de atacar, de ver o oponente político como inimigo a ser eliminado. Essa narrativa, essa postura, esse estilo, ele sai enfraquecido, né, e com repercussões no Brasil. E a gente viu isso ontem, né, na eleição, já parece que faz mais do que um dia, mas que os políticos apoiados por Bolsonaro saíram enfraquecidos. Foi, na verdade, nesse sentido, uma derrota profunda, né? Uma das coisas que saiu dessa eleição. É uma eleição que ainda demonstra um país muito, muito dividido, muitos partidos, diversos candidatos sendo eleitos. Eu acho que perdeu um pouco a noção. Eu acho que a maioria dos eleitos foram eleitos. Houve um processo de reeleição de alguns candidatos que ele é forte, não necessariamente o partido, né? Acho que de certa forma o partido do Centrão, o DEM, saiu fortalecido, embora também houve ganhos nas esquerdas, né? De uma maneira mais ampla, dizendo, inclusive o PT, mas no PSOL e muitos cargos de vereadores, né? Inclusive com pessoas muito mais representativas da sociedade brasileira, como Dima, Natália, todos apontaram antes, a Juliana. Então, há um impacto. Eu não acho que é um impacto direto, eu acho que o bolsonarismo já havia se enfraquecendo por outras razões, né, brasileiras, envolvendo escândalos de corrupção, a gestão da pandemia, que se por um lado ele conseguiu resgatar um pouco o apoio, até aumentar, né, com a ajuda econômica que foi oferecida, isso parece que vai ter vida curta, esperemos, né, e portanto já havia no processo de desgaste. Então, o bolsonarismo está enfraquecido hoje. Agora, que frente que vai sair disto, né, para ou tentar retirar o Bolsonaro do poder, né, agora, ou em 2022, é a grande incógnita que vai pautar muito da política brasileira nos próximos 2 anos. Né? Não houve algo que saiu dessas eleições de ontem como uma possibilidade mais natural, mais viável, né, que haja uma frente de centro-esquerda. Isso ainda é uma tarefa a ser construída. No momento tem sido difícil, né? Algumas capitais, especificamente, se houve algumas uniões, também houve problemas nessa tentativa. E na ausência de uma frente de centro-esquerda, vamos chamar assim, o que está parecendo mais natural, mais viável, inclusive com apoio, né, do establishment político e da mídia brasileira, é uma frente de direita. Então, é o centrão, a gente não tem um nome claro ainda, mas eu acho que esse é o caminho que está tentando ser construído. E aí caberia às forças progressistas do Brasil, né, tentar propor uma frente viável pelas esquerdas e não, né, deixar que esse caminho mais natural, mais inercial da centro-direita seja a ser construídos. Então, aproveitar esse momento, né, de que o trumpismo mas o Trump, a figura, e o bolsonarismo estejam enfraquecidos para trabalhar nisso. Mas vai requerer novamente trabalho de base, né, a boa vontade, diálogo, né, para poder construir isso. Natália. Complementando um pouco também o que eu falei antes, acho que a gente tem que ter atenção aqui nos Estados Unidos para essa questão de que vários novos candidatos também foram eleitos da ala progressista, né? Então, o primeiro candidato trans, o primeiro candidato negro, gay, no Bronx, no mesmo distrito próximo ao do Jamal Bowman, o primeiro homem negro também. Então, do lado positivo de ter tirado o Eliot Engel, ter entrado uma pessoa mais progressista no campo da educação, de moradia e tudo. Eu acho que isso reverbera no Brasil. Eu acho que isso é um processo que no Brasil que já estava em andamento muito extensivamente, né? Não nasceu ontem, não foi com as eleições americanas
que isso se solidificou no Brasil. Mas eu acho que a gente fez com o Comitê de Fé Democracy no Brasil, a gente fez 4 semanas de análise das eleições daqui dos Estados Unidos para o público brasileiro no Brasil 247. E dentro disso a gente viu muito interesse do brasileiro nas eleições americanas, que cresceu demais. Eu acho que o mundo, na verdade, estava assistindo, né? Como você também referenciou, Gladys, na primeira pergunta, o mundo todo estava assistindo o que aconteceria com Trump, se seria derrotado ou não. E no Brasil, eu acho que teve um efeito grande, principalmente na esquerda, um revigoramento, eu acredito. Mas é um processo que também já vinha andando. E muitos progressistas foram eleitos agora, ontem, com os vereadores, né, de diversas cidades no Brasil todo, muitas pessoas das pautas identitárias. Então esse é um movimento que está crescendo, que eu acho que não vai mudar e que é um reflexo, de certa forma, paralelo, né, mundial, que aqui nos Estados Unidos aconteceu, talvez em menor escala que o Brasil, porque o Brasil, por exemplo, elegeu cerca de 15 vereadores trans, sendo que 11 de esquerda e 4 de centro ou direita, né? Então, ou seja, está crescendo exponencialmente em diversos setores da sociedade, que é uma coisa positiva em termos de expandir as pautas também, não só para o campo de esquerda, mas para o campo de defesa da identidade. Eu acho que se reflete em algumas cidades mais especificamente a eleição do Biden, né? Por exemplo, São Paulo teve um impulsionamento, que não é exatamente um paralelo ao Biden, claro, mas do Boulos, por exemplo, passar para segundo turno foi difícil, mas foi passado. Então agora talvez haja uma aliança maior de esquerda ou centro-esquerda, talvez, como o Rafael mencionou, mais para o centro-direita. Eu acredito que centro-esquerda tem uma possibilidade, mas é um caminho a ser construído que é difícil entre a esquerda nesse momento no Brasil. Também, eu também trazendo um pouco a opinião do grupo, né, do DDB, porque a gente discutiu muito esses 2 dias os resultados, existe também um fortalecimento de uma possível candidatura para 2022, com esse fortalecimento do Boulos. Ainda a se ver, né, como vai ser construído, e muita paciência, acho que entre os setores será necessária. Sobre a questão de... Enfim, eu acho que os partidos de esquerda tradicionais, como o PT, perderam muita força, os menores, como o PSOL, ganharam uma certa força, mas ainda não tanto quanto a direita ganhou nessa... Mas, sem dúvida, o bolsonarismo está em decadência. E aí, nesse setor, eu acho que Trump ser derrotado foi muito influenciador. Jim. Tá difícil de analisar a situação no Brasil, que é tão recente, mas eu acho que quem foi fortalecido, concordo que o Bolsonaro foi enfraquecido, mas quem foi fortalecido foi a direita conservadora, um direito de DEM, do PMDB, e eles são uma força ainda muito, muito importante no Brasil. E eu concordo que a esquerda, em parte, teve vitórias individuais de vereadoras e vereadores, trans e outros, mas não houve a unidade da esquerda, na verdade, nas eleições municipais para prefeitos e prefeitas. Isso é negativo, eu acho. E eu acho que isso, agora, no segundo turno, em vários lugares, vão se unir, mas foi lastimável para mim que não houve uma tentativa de compor listas já no primeiro turno, de unificar setores da esquerda no sentido de forjar essa aliança para 2022. Eu acho que, prevendo para daqui 2 anos, que é muito difícil, porque eu acho que o Brasil é tão volúvel que é muito difícil saber o que pode acontecer em 2 anos. Eu acho que é difícil saber o que vai acontecer o mês que vem no Brasil, mas se ponhamos que há uma certa viabilidade do bolsonarismo e a sua candidatura e uma configuração, seja Dória ou Luciano Huck com Sérgio Moro, ou outro setor que ocupa essa centrão da direita, centrão para a direita,
E a esquerda, em terceiro elemento, sendo Boulos, Haddad e outra pessoa como candidato, eu acho que o Brasil vai ter que enfrentar, e a esquerda brasileira vai ter que enfrentar o que nós enfrentamos aqui nos Estados Unidos. Nós que temos muitas críticas da política imperialista do Partido Democrata, de apoiar candidatos de quais sabemos ter um passado nefasto e um partido que tem um passado nefasto. Mas vamos supor, em 2022, são 3 candidatos e Bolsonaro tira 34% e Dória, para mencionar uma pessoa, 33%, e Boulos ou Haddad ou outra pessoa, 32%. E o problema de ter que escolher entre Dória e Bolsonaro. E, bom, talvez a analogia não é válida para os Estados Unidos, para muitas pessoas progressistas, tem pessoas criticando há muitos anos o Partido Democrata, enfrentar uma necessidade de derrotar o neofascismo, o protofascismo, o neo-autoritarismo no Brasil, nos Estados Unidos, e por isso houve toda essa energia para derrotar Trump e apoiando Biden, porque não tinha outra maneira de fazê-lo. Isso vai ser o grande desafio para a esquerda brasileira, primeiro de tentar organizar uma unidade, porque sai no segundo lugar, se não no primeiro lugar, no primeiro turno de 2022, e se não, é uma opção complicada de talvez ter que apoiar a direita para não apoiar ou não deixar a ultradireita neofascista entrar no poder em 2022. Então, eu acho que eu sei que a situação americana é diferente do brasileiro, não quero fazer uma analogia direta, mas eu acho que as esquerdas brasileiras vão enfrentar esse dilema, talvez, se não conseguir fazer o trabalho de base para fortalecer as forças e construir uma unidade suficientemente forte para concorrer claramente contra Bolsonaro como outra opção. Eu fiz um debate recentemente, se não me engano, Natália estava nesse debate comigo, e eu acredito que alguém falou, comentário, que não existe a possibilidade de 2 candidatos da direita, não cabe 2 candidatos da direita no Brasil. Acho que cabe, sim. Acho que, infelizmente, as derrotas nos últimos anos abriu muito espaço, tanto para um setor neofascista e um setor da direita e a esquerda ainda marginalizada. Não é meu desejo. O meu desejo é ver a esquerda fortalecida, mas a gente tem que ser muito claro sobre os desafios que enfrenta o Brasil nesse período. É isso. Daniel. Obrigado. Então, eu tenho assim pouco para adicionar a respeito da política nacional do Brasil, mas assim, o professor Green estava assim correto, como a comunidade progressista passou essa mesma dilema em respeito, mas mas de conquistar a campanha do Trump, essa levou uma parceria entre o central, digamos, daqui do Partido Democrata e também dos progressistas aqui. Então, vamos ver, mas foi muito interessante de minha perspectiva aqui nos Estados Unidos, a nossa experiência, que o Biden, em voz alta, estava mais orientado a abraçar os elites cooperativos dos negócios, porque ele estava tive expectativas de uma crise política, uma crise constitucional. Eu acho que ele, assim, os sinais da convenção política democrata, ele estava avançando mais vozes da direita, dos moderados, porque ele tive expectativas que ia chegar se Trump não sai da Casa Branca, que seria um conflito entre que os militares e até que e também as empresas e até que
se decidir entre os progressistas ou os fascistas, né? Então, e a gente tem, assim, tem uma história muito grave sobre quando essa situação chegou no momento depois de uma disputa assim. Juliana. Obrigada. Eu acho que é muito complicado essa coisa da gente tentar traduzir, né, no caso a eleição do Biden, no caso a ideologia política que o Biden lidera, né? Então, eu acho que voltando um pouco para as eleições municipais aqui, a gente vendo esse crescimento do centrão, né, como o Jean estava comentando, né, com os partidos, acho que foi os que mais lideraram nas eleições locais, o PSB, o MDB e o PP. Então, eu acho que o nosso centrão, de uma certa maneira, como a gente teve a esquerda no poder já, a gente tem historicamente políticas públicas mais alinhadas à esquerda, como a gente tem o SUS, a gente tem as universidades públicas e tantas coisas que nos Estados Unidos ainda é uma luta muito, muito distante, é um sonho muito, muito distante. A gente conquistou nos últimos anos, né, nas últimas décadas, essas políticas. Então, eu vejo que é muito complicado quando a gente começa a ver no Brasil um pessoal interpretando Biden como uma personalidade da esquerda americana, né? Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro, né, que não é bem o caso, e eu acho que isso para a gente, como a gente falou nas respostas anteriores, é uma inspiração para a questão identitária, sem dúvida, é uma inspiração para questões sociais, mas na parte econômica, talvez a gente pode, né, tentar não focar diretamente, porque o que a gente pode acabar tendo no Brasil é um personagem, um candidato do centro liderando, né? Como o Jim comentou agora, essa coisa de apoiar a direita para não deixar a extrema direita permanecer no poder, né? Eu conversando com muitos amigos estadunidenses que votaram, muitos deles votaram porque não queriam, né? Não tinha uma outra alternativa. Então, é claro, estamos todos muito contentes, mas no caso assim, do que pode inspirar, eu acho que na questão de tradução do que a vitória do Biden representa, é até curioso para a gente analisar como essa questão de conversas entre Huck e Moro, como que a mídia corporativa aqui no Brasil está vendo isso, né? Você vê alguns lugares deles falando que uma chapa Moro-Huck seria centro. Então, assim, para a gente ter mesmo um certo cuidado, uma certa clareza de do que é o centro, do que, né, o centro-direita, no caso, e Biden, no caso, não justificaria Moro e Huck, né? Uhum. Bom, pergunta 3. O Biden já anunciou que pretende organizar uma cúpula pela democracia em 2021 para discutir 3 temas chaves: o autoritarismo como ameaça, a promoção dos direitos humanos e uma agenda anticorrupção. Se por um lado é excelente ver os Estados Unidos se recuperando internacionalmente por uma escalada autoritária e antiglobalista na sua própria política, por outro, os Estados Unidos buscam se posicionar como protagonistas de uma campanha global por uma agenda anticorrupção, apesar de seu envolvimento com episódios problemáticos como a Lava Jato. Que oportunidades e ameaças vocês enxergam para o Brasil no contexto dessa cúpula pela democracia? Rafael. É uma pergunta interessante, é um pouco difícil fazer esses prognósticos. Eu não tenho detalhes de como é que seria essa cúpula, mas pelo que foi anunciado, eu queria chamar a atenção a algumas questões. Por um lado, eu acho que eu tenho que pensar um pouco a política externa norte-americana como um todo, né? Eu acho que o Biden é quase que certo que ele vai buscar uma presença no mundo mais multilateral,
né? Vai buscar trabalhar com as agências internacionais. Os Estados Unidos devem voltar ao OMS, ao Tratado de Paris, né? Vai tirar esse tom tão unilateralista e agressivo e xenofóbico, né, do Trump. Pode ter algumas políticas protecionistas ainda em relação à sua base sindical e tal. Talvez não retome a agenda de livre mercado do Clinton, né, do Partido Democrata nos últimos tempos, uma coisa ainda a ser discutida, mas vai mudar o tom dos Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos no mundo. Outra questão é baixar um pouco a análise e trazer para a América Latina e para o Brasil, né? Lembramos que Biden foi foi vice-presidente de uma administração que não teve um histórico muito positivo com a América Latina. Não focou muito na América Latina, mas teve políticas que não foram, né? Teve uma política muito dura com a imigração, o governo que mais deportou gente, né? Manteve ainda uma visão de política externa muito ligada a livre comércio e segurança, né? Fortaleceu governos de repressão na América Central, e isso um pouco histórico. Agora, claro, Biden chega ao poder num outro momento. Nós temos, por um lado, desafios maiores para a política norte-americana na América Latina, a presença maior da China, por exemplo, saber como lidar com isso vai ser um desafio, e com a pressão toda da base de um partido que está tentando trazer políticas mais progressistas. Então, a gente pode pensar que, em algumas áreas específicas, Biden pode representar coisas positivas. Eu acho que na área ambiental é uma delas, né? Eu acho que dá para pensar nisso, e aí entra um pouco essa temática dessa cúpula, para pensar o seguinte, eu queria dizer o seguinte, né, no final das contas, a gente não deve ter medo dessa cúpula no sentido de que é uma cúpula imperialista. Ela pode ser, né, quer trazer a Lava Jato e quer focar só nessa questão da anticorrupção, mas se aproveitar dessa cúpula para discutir outras temáticas de direitos humanos. O que significa, de fato, democracia na América Latina, no Brasil ou nos dias de hoje? Tem que incluir aí, num momento de temática identitária, direitos humanos, né, diversidade, nessa pauta. É claro que a gente tem que saber os detalhes, se vai ser uma pauta puramente tradicional de diplomacia, representantes dos países, e aí os representantes do governo Bolsonaro claramente não vão fazer um bom serviço para a sociedade brasileira, mas se houver espaço para movimentos sociais, para organismos, né, para tipo Greenpeace, né, e outros movimentos sociais participarem da cúpula, para puxar a pauta, né, para questões outras, de direitos humanos, democracia no sentido mais substantivo, né, a pauta ambiental que inclua direitos a minorias e direitos indígenas e direitos ambientais e inclusão, né, e tirar um pouco esse discurso da anticorrupção da maneira como foi feita a Lava Jato para pensar assim, anticorrupção, mas num sentido novo, não naquele sentido partidário que foi utilizado. Pensar na questão da corrupção como algo que ameaça a democracia, porque é a democracia que tem que ser uma democracia mais inclusiva, né, no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, eu acho que, de novo, é uma oportunidade com desafios que requer trabalho, requer engajamento, mas pensar assim, né, não ter medo da cúpula e tentar se valer da cúpula para mudar um pouco a agenda, para, de fato, utilizar isso para algo bom. Natália. É uma pergunta difícil mesmo, e é difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, acho que assim, realista, mas é assim, tem um lado da gente ser esperançoso e ver sinais de possíveis mudanças justamente pela conjuntura, como o Rafael falou, assim, inclusive na América Latina, com essa volta, né, por exemplo, do governo na Bolívia, que foi resultado de um golpe apoiado pelos Estados Unidos e que voltou ao seu governo original com as eleições massivas, o referendo no Chile, ou seja, tem sinais positivos de que eu acho que pode empurrar um pouco a agenda do Biden para esse momento mais realista do que está sendo tentado pela grande população. E também acho que com a pandemia, a recessão econômica dos Estados Unidos, a tendência também é se voltar mais para dentro no começo e quem sabe dar uma folga para esses regimes, né, se fortalecerem na América Latina novamente. Mas independente dos grupos que eu represento, mas mais de um ponto de vista pessoal, de pontos de vista pessoais, eu acho que eu sou indo para um lado mais radical, eu não tenho muita esperança de que Biden vai ser muito diferente do governo que ele também encabeçou como vice, né, anteriormente, que foi muito responsável pela intervenção com Lava Jato como exemplo, mas outras políticas em outros países também, dessa caça à corrupção, dessa onda, né, pró-neoliberalismo, para resumir assim, bem rapidamente. Mas eu acho que existe ainda
os movimentos mais radicais, obviamente, sempre apontam o imperialismo como o ponto principal de como que isso não será mais forte ainda com Biden na política externa, quando acho que voltar a atenção ao mundo externo, de corrida armamentista e de competição com grandes potências e, por consequência, né, afetar países que estão mais no limite de serem potenciais colônias, né, desse governo imperialista. Eu acho que é muito importante o que o Rafael apontou também dessa competição com o mercado da China, claro, como a gente sabe, e que a América Latina é um alvo nesse sentido de competição, né, entre Estados Unidos e China. Eu acho bem difícil essa pergunta e, ao mesmo tempo, existe uma consciência maior, né, sobre as comunidades indígenas, sobre o desmatamento, sobre a Amazônia, como isso será dado com um governo fraco como o do Bolsonaro. Acho difícil também, porque ao mesmo tempo que ele fica cuspindo de volta no Biden, desculpe a expressão, mas sobre essa questão de intervenção, né, na soberania, digamos, o nacionalismo Bolsonaro é um falso nacionalismo, né, porque ele está beneficiando o agrobusiness e não realmente a diversidade dos biomas, das comunidades que vivem nos territórios que estão sendo devastados, como a Amazônia e o Pantanal. Então, eu acho que precisamos, em 2022, de um governo mais forte nesse pushback em relação a como que as defesas dos interesses climáticos são dadas por países que não o Brasil, né? Dentro dessa discussão da grande Amazônia, da América Latina e tudo mais. Jean. Realmente, é uma pergunta muito complicada. Eu queria responder pensando um pouco sobre o trabalho que nós estamos fazendo com a rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil, no nosso trabalho em Washington, porque nós enfrentamos uma situação muito inédita. Desde 69, houve tentativa de forças progressistas de fazer uma lobby, uma advocacia no Congresso americano. Quando Márcio Moreira Alves, recém-cassada pela AI-5, foi para Washington para falar com o Congresso e falar sobre tortura e repressão no Brasil. Ao longo desses 50 anos, pela primeira vez, nós temos pessoas que estão especialistas no Brasil tentando levantar não uma questão específica sobre um assunto só, mas com os problemas globais do Brasil e como podemos forjar uma política norte-americana mais progressista, menos imperialista ou mais impositor no Brasil. E isso é complicado, porque, como eu falei antes, a natureza do governo de Biden, em vários sentidos, não vai diferenciar-se muito das políticas anteriores dos Estados Unidos, de sentir a vontade de invadir, de mexer com as eleições quando for necessário, de interferir para os interesses econômicos, não do povo brasileiro americano, mas de certos interesses econômicos no país. Então, eu acho que nossa estratégia tem sido de procurar brechas e oportunidades e aberturas dentro do Congresso e talvez dentro dos setores da nova administração que tem uma certa sensibilidade sobre várias questões e dialogar com eles sobre essas questões. Por exemplo, a proposta de 20 bilhões de dólares para um fundo internacional é maravilhoso. Só que a questão é de essa imposição e quais são as implicações dessa imposição do governo americano sobre o Brasil. São reivindicações dos movimentos sociais e populares que vão ser atendidos nesse processo de tentar internacionalmente apoiar o desmatamento do selva amazônica, ou vai ser uma outra maneira de controlar do Globo Norte, o Globo Sul global. Então, a gente tem que realmente entender esse processo, como essa cúpula que você mencionou, se é um processo onde há forças que podem explicar que o Sérgio Moro e o Lava Jato eram um exemplo de uma conspiração entre setores políticos para evitar a possibilidade de Lula ser candidato à presidência, com uma colaboração com o juiz e o advogados do Estado contra Lula, nesse caso,
ou seja, desmascarando e explicando claramente como esses processos são processos não democráticos e não a favor da justiça social no Brasil, a justiça democrática no Brasil. Então, se essa cúpula permite esse espaço para um diálogo, uma explicação da realidade brasileira ao nível internacional, vai ser muito positivo. E se nós conseguirmos aliados no Congresso que tenham uma sensibilidade sobre a realidade do povo indígena brasileiro, os povos afrodescendentes e os setores sociais e populares que estão reivindicando há muitos anos, como o MST, os seus direitos, podemos lograr uma solidariedade internacional com o Brasil que, para mim, seria positivo. Se é uma imposição do norte ao sul, vamos repetir, infelizmente, as velhas relações de força que existiam entre o grande império do norte e a América Latina. E eu só queria fazer outra reflexão com as pessoas aqui juntadas. Quando a gente fala sobre as vitórias das forças identitárias, eu gosto de pensar outra maneira, de pensar na vitória dos setores que estão levantando uma democracia plena, dizendo que trans é um setor totalmente marginalizado na sociedade brasileira, e a afirmação não é identitária, é uma afirmação democrática, dizendo que todos os setores sociais têm que ser representados no seu governo. É absurdo que a maioria do Congresso não é afrodescendente, que a metade do Congresso não é de mulheres, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas no Brasil, quando a maioria do povo é afrodescendente. É absurdo que não tenha uma representatividade muito maior de LGBT dentro do Congresso brasileiro. E quando tem essas ativistas, como João Willis e com outras pessoas, são mortos, no caso da Marielle Franco, ou ameaçados com a morte, como está enfrentando a companheira congressista agora, ameaçada pelas forças da direita. Então, é fundamental nesse processo da preocupação de Biden contra a corrupção, contra os ataques ao meio ambiente e outras questões, de levantar esses problemas enquanto estamos tentando conscientizar as pessoas sobre a realidade brasileira. Daniel? Muito obrigado e muito obrigado pela referência à memória da Marielle, viu, Marielle? É muito vinculado como as pessoas aqui falou, autoritarismo e a democracia e o meio ambiente e a participação pública. Não tem como de ter consentimento livre e informado e prévio sem essas instituições. E como a gente falou, está de acordo que o governo americano tem, assim, esse pode ser um momento, uma oportunidade para a comunidade progressista de revisitar e evaluar o papel dos Estados Unidos que o governo americano está fazendo na região, o modelo do desenvolvimento que está focado em fazer mais espaço em migração, mas está fazendo mais problemas, mais consequências negativas pela toda a região e a América Central. E também eles estão também promovendo essas mesmas tipos de governo. Uma coisa que eu gostaria de também incluir é que um fator muito importante nessas eleições que passou agora foi as empresas da mídia sociais, os canais da social media, do Facebook, do Twitter, que eles estavam reconhecidos pelo papel deles em espantar a desinformação. E como a gente sabe que esse mesmo tipo de tática foi utilizado em 2018 no Brasil. E eu acho que assim, também esse pode ser um momento que essas instituições americanas, assim, empresas que estão baseadas aqui, que está regularizado pelo meu próprio governo, que eles pensam mais como está afetando outras seleções chaves, que está dando espaço a essa
fascismo, autoritarismo a aumentar e crescer. E concordo também que eles têm que pensar que não é uma questão que pode ser resolvida pela mais intervenção, né? Tem que pensar como as ações dos Estados Unidos pode engajar as pessoas que estão deixando essa tendência contra a democracia seguir, ou as pessoas que estão atraídos a autoritarismo. Juliana. Obrigada. Eu acho que é de fato uma pergunta bem complicada a gente discutir sobre essa cúpula, mas eu acho super importante também que a gente discuta, né, com certo cuidado também, e tentando olhar assim um pouco com o copo meio cheio, eu tento lembrar de algumas coisas que, por favor, os historiadores aqui podem ter mais detalhes, mas acho que a gente poderia argumentar que o meio ambiente hoje está um carro forte do Biden, então, né, grande parte do que ele vai trazer para jogo é mais ou menos o que o Carter tinha para direitos humanos no final da década de 70. Né? Então, a gente vendo por essa maneira, eu tento pensar com um pouco de otimismo no que isso pode trazer, no caso, para o fim dessa era bolsonarista, para o fim dessa era de destruição do nosso meio ambiente de maneira descarada. Né? E lembrando que muitas coisas que foram iniciadas durante o governo Carter foi diminuindo um pouco dos incentivos financeiros e incentivos não só financeiros, mas de outros recursos durante aí o final da ditadura aqui no Brasil. Então eu tento olhar com o copo meio cheio nesse sentido, mas quando a gente fala da questão anticorrupção, como todo mundo já comentou aqui, né, a gente tem que ter esse certo cuidado, ele, né, vai acontecer, acho que de uma maneira ou de outra. Possivelmente o Brasil não vai estar fazendo parte, mas a gente tem que pensar de uma maneira estratégica como o Brasil ele vai além desse governo, né, que está destruindo a gente. Mas de que maneira que as nossas leis federais de corrupção, que no caso foram burladas com a Lava Jato, como que elas podem ser respeitadas? Como que as nossas legislações ambientais podem ser respeitadas? E não que tenha mais intervenções, não que venha algo de fora falar o que pode, o que não pode, não se deve fazer, né? Então, eu acho que da maneira de promoção de direitos humanos e ver o autoritarismo como uma ameaça, eu acho que é muito positivo. Na questão de corrupção, me preocupa muito de como a gente pode fazer isso, já que não temos representantes do Estado brasileiro que faria parte dessa cúpula, né? Então, nos próximos 2 anos, a gente tentar ver de como o Brasil vai estar politicamente isolado, qual vai ser a repercussão disso a longo prazo, né? Pós-era de Bolsonaro, que esperamos que isso termine em 2022, mas como que as consequências político-econômicas podem nos afetar aí no longo prazo. Então, eu acho que nesse sentido, a cúpula é importante, mas com certo cuidado aí com essa questão do movimento anticorrupção, porque a gente não sabe o que pode ser interpretado como corrupção, né? E a gente aqui, acho que 2014, 2015, a gente viu que esse foi um termo adotado pela direita, depois pela extrema direita, para trazer aí o desmanche da nossa democracia como estava até 2016. Então, eu acho que vale a gente manter um certo cuidado, né, ficar de olho no que pode acontecer. E, novamente, em relação aos outros 2 pontos da cúpula, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente sair dessa era e nos restabelecer de acordo com a nossa Constituição, as nossas legislações
que estavam funcionando até que não tão ruins antes de 2016. Então, quais são outras ameaças à democracia no Brasil? Rafael? Então, eu queria mais uma vez louvar essa iniciativa, dizer do meu prazer de participar e para quem está ouvindo, né, lembrar o papel que a rede tem já exercido, né, de maneira muito ativa e crescendo. Então, é um momento de oportunidade, eu acho que esse painel aqui demonstrou isso. Várias oportunidades para trabalho, nenhuma dessas tarefas vai ser fácil, mas é o que a gente hoje em dia se sente mais energizado para falar sobre isso. Existem outros temas, eu só queria chamar a atenção como acadêmico e uma rede que também trabalha, né, que consiste de várias pessoas ligadas à academia, estudiosos, especialistas e ativistas, claro, né, mas que hoje em dia o Brasil está passando, isso é um ataque à democracia no Brasil, um ataque muito forte, né, à educação pública. Escolas estão sendo militarizadas, e as universidades federais têm sido atacadas de maneira muito, muito forte, né? Nesse espírito negacionista, anti-ciência, anti-conhecimento. O Bolsonaro tem desrespeitado procedimentos legais de indicação de reitores em várias universidades. Então, é um momento onde nossos colegas no Brasil, também na academia, em vários outros lugares, mas também na academia, estão passando por uma dificuldade. E lembrar que a nossa rede está ciente disso e quer colaborar em denunciar, em pensar a maneira de trabalhar junto. Eu só queria chamar atenção a isso, mais uma vez agradecer a oportunidade. Jim? Eu queria reforçar uma coisa que eu tinha falado antes. Eu acho que é fundamental entender que o processo da mobilização que se dá no Brasil, intensificação da mobilização a partir da eleição de Bolsonaro, tem provocado reações muito violentas e assassinatos. Não somente o que todos nós lamentamos e conhecemos, a morte de Marielle Franco, mas essas ameaças recentes contra pessoas como a Talíria Petroni, a deputada ameaçada, o fato que a Márcia Tiburi tinha que fugir do país porque ela estava sob ameaça de morte, a Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, que tinha que se exiliar. E centenas de ativistas dos movimentos populares e sociais no Brasil, do MST e de outros movimentos que estão sofrendo violência, ameaças e mortes. E é muito difícil para nós tentar de acompanhar e denunciar todos esses exemplos, mas é fundamental que somos conscientes dessas ameaças constantes aos setores populares e democráticos que estão lutando para realmente melhorar a situação no Brasil e voltar a uma democracia plena. Então a gente tem que tomar muito consciente dessa realidade e, na medida possível, apoiar as forças que estão defendendo esses militantes, esses ativistas, esses políticos que estão na linha de frente nas lutas contra o fascismo no Brasil. Natália? Eu acho importante a gente também lembrar esse papel da rede que está tendo cada vez maior agora, inclusive, de informar, né, o novo governo aqui dos Estados Unidos nas questões que já estavam em andamento, né, em cooperação ou intervenção, Estados Unidos e Brasil, ou vice-versa, que Bolsonaro permitiu muito nessa relação com Trump. Um deles, por exemplo, a questão da base de Alcântara, como afeta a população local, e também em outras questões que nós já discutimos anteriormente, mas que especificamente, né, a questão dos movimentos indígenas, dos movimentos populares e dos movimentos identitários LGBT, de como que também podem ser refletidos e ampliar o campo de solidariedade com os representantes recentemente eleitos nos Estados Unidos também. Fazer essa ponte entre, por exemplo, um representante da comunidade LGBT aqui e aí no Brasil, com essa referência das pautas comuns, né, de como podem se solidarizar e criar uma rede maior, mas também simplesmente para informação, né, estarem mais informados de que algumas questões são comuns. Sobre a questão do clima e dos indígenas, acho que o Daniel pode falar melhor que eu,
mas tem também essa falta de percepção também do público norte-americano de o que representa realmente essa ameaça ambiental do ponto de vista humano, né? Não só global e de mudanças climáticas, mas do dia a dia das populações que são afetadas. Daniel. Sim, é muito preocupante como a gente falou que essas instituições democráticas são fundamentais para a proteção da floresta porque a floresta é tão importante para a emergência do clima que tem um link super importante. E esse é um governo que assim faz umas meses fez uma comparação aos ONGs a ser como um câncer que ele não conseguiu matar. E também tem uma proposta que saiu agora pelo um vazamento muito preocupante pelo próprio vice-presidente general Hamilton Mourão, que ele quer regularizar e regular os ONGs que estão ativas na Amazônia, porque pode ser contra os interesses nacionais. Isso é muito preocupante, porque os ONGs são das serviços muito importantes na Amazônia, e são muito importante de ter uma vista da realidade de que está acontecendo, como a violência no campo, e que está acontecendo dentro dessas próprias áreas protegidas ou terras indígenas, que são protegidas pela Constituição brasileira, mas estão sendo invadidos, está sendo convertidos a grandes estâncias de agronegócio. Então, essa é uma preocupação super importante, como é reconhecido no Brasil e na comunidade ambiental, mas é muito importante que a comunidade progressista, quando a gente fala com pessoas que a eles está muito importante a emergência climática, que a gente fala a floresta é muito importante. E quem são os maiores protetores da floresta? E quando são os povos indígenas, e quilombola e ribeirinho e extravista, né? Então a gente tem que levantar essa fala porque é meio novo dentro da própria a comunidade de conservação internacional. Juliana. A Natália mencionou um pouco sobre Alcântara e eu queria só lembrar a todos, né, que entre o governo Bolsonaro e Trump foi firmado o acordo de tecnologia para ampliar a exploração na base espacial de Alcântara, no Maranhão. E com esse acordo, o governo Bolsonaro começa a falar que precisava retirar 800 famílias da região, 800 famílias de povos quilombolas. Então, a gente pode ver que através do Congresso americano, tanto na Casa quanto no Senado, existe uma resistência quanto a esse acordo, existe um conhecimento de que esse acordo traz violações de direitos humanos, que no caso do povo quilombola está garantido pela Constituição, que é o território deles, né? Então, eu acho que eu queria comentar assim só sobre a questão final da gente estar sempre vendo o que a gente pode estar articulando ou analisando junto a políticos parlamentares americanos também na nossa resistência aqui no Brasil. Nesse caso, o pedido deles, do legislativo, é que não tenha recursos financeiros para esse acordo, que saia de recursos financeiros do Congresso para esse acordo, e a gente espera que seja aprovado no orçamento final do Congresso americano. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre analisando quais são os espaços para articulação em conjunto, quais são os espaços para estratégia em conjunto, e eles existem nesses espaços, e
eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar junto com as oposições dos governos autoritários e tentando levantar ânimos para continuar que a luta segue. Muito obrigada a todos e todas vocês para essa conversa excelente. Obrigada.